Então vamos lá para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1. Só o verso 1. Amém? Vamos lá, Lucas 11, verso 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez, ó Pai, confiamos a Ti, Senhor, esse momento. Pedimos que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha falar conosco. Toma esta porção da Tua palavra, Senhor, interprete a nós, ensina-nos. Como pediu certa vez um discípulo, Senhor, ensina-nos. Ensina-nos a orar, ensina-nos a ouvir a Tua voz, ensina-nos nesse momento. Fala conosco, fala com a Tua igreja e nos abençoa, Pai. Pedimos isso na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, no estudo da semana passada, nós vimos o Senhor respondendo a um pedido muito particular, vindo dos seus discípulos. Certa vez pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, então, ensinou. Se queremos realmente aprender a orar, se a gente quer de fato, em verdade, orar, aprender a orar, devemos fazer como os discípulos. Nos colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Somente o Senhor realmente que pode, de fato, em verdade, nos ensinar a orar. Bom, dando continuidade ao estudo da semana passada, hoje a gente vai ver mais alguns ensinamentos importantes, fundamentais, eu diria, de Jesus sobre a oração. Tudo o que a gente está falando aqui nesses estudos, ele está ligado diretamente à oração. Por quê? Porque é o Senhor respondendo a um pedido específico dos discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. O Senhor está ensinando exatamente em função desse pedido. Então o Senhor está falando sobre a oração. Então me acompanhe, por favor. Olha só. Lucas 11, verso 5 ao verso 10 diz assim: Disse-lhes ainda Jesus. Ainda por quê? Porque Jesus já tinha ensinado, já tinha mostrado a eles uma porção de ensinamentos. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus estava ensinando sobre a oração. Jesus está respondendo um pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus faz uma pergunta, ele diz assim: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este amigo for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um outro amigo, chegando de viagem, procurou-me e nada tenho o que oferecer. Então Jesus diz: E o outro lá de dentro responderá, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Observe, Jesus aqui fala sobre um amigo. Jesus está falando sobre um amigo que vem procurar um outro amigo, seu amigo, à meia-noite, ou seja, altas horas da noite. E esse amigo vem pedindo algo.
Pedindo o quê? Empresta-me, ele diz, 3 pães. Esse amigo quer emprestar, quer algo emprestado. O quê? 3 pães. Esse amigo, ele não quer que o seu amigo dê 3 pães. Note bem, ele quer o quê? Emprestado 3 pães. E este amigo, né, vem às portas à meia-noite dizendo, empresta-me 3 pães, somente 3 pães. O pedido dele não é nada, né? Não é nada demais, não é nada absurdo. O que ele quer? Algo emprestado. O quê? 3 pães. Provavelmente um para ele, um para esse outro amigo, né? Que tinha chegado na casa dele sem ele saber, e um outro, para um outro. Né? 3 pães. Jesus então, né, questiona dizendo assim, verso 7. E o outro responderá lá de dentro dizendo, não me importunes, a porta já está fechada. Os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar, ou seja, para te dar, para te emprestar os 3 pães. Observe, segundo Jesus, né, a princípio, o outro amigo, né, o que está lá dentro de casa, né, ele não quer ser o quê? Importunado. Ele diz, não me importunes, não me incomode, né? Não me venha me incomodar. Já está tarde, não venha me fazer pedido a essa hora da noite. A porta, ele diz o quê? Já está fechada. Guarde essa expressão. A porta já está o quê? Fechada. Meus filhos também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Olhando para essa cena aqui, né, até esse momento, até esse verso 7, talvez aquele amigo, né, aquele que veio pedir os pães emprestados, talvez dissesse assim, puxa vida, né, com amigo assim não precisamos de inimigo. É só prestar 3 pães que eu preciso, são 3 pães. Eu preciso emprestado 3 pães. Eu sei que é tarde, mas eu estou precisando. Eu não sabia, né, que aquele outro amigo vinha me visitar. Fui pego de surpresa. Não pode me emprestar 3 pães? Não pode me emprestar 3 pães? Talvez aquele amigo pensasse assim, diante dessa cena. Bom, mas olha que interessante. Jesus então afirma assim no verso 8. É uma afirmação de Jesus. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhe por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Jesus, sobre tudo isso, afinal diz assim, se esse amigo não dar os pães por ser amigo, olha que interessante, ele ainda assim fará, por quê? Por causa da importunação, ou seja, né, pelo incômodo. Se ele não for emprestar os pães porque ele é amigo, ele vai emprestar os pães por causa da importunação. Ele ainda assim dará tudo, diz aí Jesus, o que tiver necessidade. Pergunto a vocês, que lição sobre oração, porque nós estamos afinal falando sobre o quê? Oração, podemos aprender desse ensinamento de Jesus. Que lição, né, o Senhor tem aí para ensinar sobre oração? Que Ele sempre vai dar tudo que a gente precisa. Independente do que você esteja pedindo, a que horas você vai atrás dele. Muito bem, muito bem. Irmãos, guardem o que eu vou dizer para vocês. A lição básica aqui é essa. A oração é o recurso dado por Deus a nós para obter o que é necessário, abrir portas, seja qual for a circunstância.
seja qual for o importúnio. Jesus mesmo é quem afirma isso, irmão. Veja só, o verso 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Veja que interessante, irmãos. Não importa se é amigo ou filho. Não importa se é meio-dia ou meia-noite. Não importa se as portas estão abertas ou se as portas estão fechadas. Segundo Jesus, em oração pede-se e dar-se-vos-á. Busca-se e achareis. Bate-se, abrir-se-vos-á. Quem falou isso? Jesus. Verso 10, ele ainda diz assim: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus, irmãos, é quem afirma isso. Pergunta aos irmãos, será que podemos crer nisso? Será que cremos nisso? Será que nós cremos nisso? Será que de fato nós cremos na eficácia da oração? Será que realmente entendemos o valor da oração? O valor da oração? O recurso que é a oração dado por Deus a nós? A importância da oração? Será que a gente entende realmente isso? Será? Porque Jesus disse, pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo quem bate, abre-se-lhe-á. Quem disse isso foi Jesus. Ensinando sobre oração aos seus discípulos. Certa vez os discípulos pediram para o Senhor, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, todo o que pede, recebe. Que busca, encontra. Quem bate, abre-se-lhe-á. Tremendo isso, né, irmãos? Tremendo isso, né? Bom, olha só, Jesus ainda tem algo mais. Ele diz assim agora. Lucas 11, verso 11 ao verso 13. Ele diz mais. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus agora faz outra pergunta, né, e uma colocação muito importante sobre a oração. Ele diz, qual dentre vós é o pai? É o pai que, se o filho lhe pedir pão, você vai dar para ele uma pedra. Ou se pedir um peixe, você vai dar para ele uma cobra. E se pedir um ovo, você vai dar um escorpião. Jesus está perguntando isso. É uma pergunta. Qual dentre vós faz isso? Qual é o pai que faz isso? Olha só que interessante. No texto anterior, né, na passagem anterior, Jesus fala sobre um relacionamento entre amigos. É um amigo buscando um outro amigo, certo? Jesus diz que um amigo foi procurar um outro amigo, bateu na porta do amigo, pediu emprestado os pães, né? Um amigo procurando um outro amigo. Aqui nesse texto, Jesus agora fala especificamente sobre o quê? Pais e filhos. Jesus pergunta, qual é o pai que dá a um filho pedra em lugar de pão,
cobra em lugar de peixe, escorpião em lugar de ovo. Por acaso há algum pai que faça isso? Não sei. Por acaso há? Talvez haja, não sei, né? Por aí, hoje em dia, né? Nossa, vai saber, né? Há de tudo. Mas... Mas qual que é a intenção do Senhor ao fazer essa pergunta a nós? No que o Senhor está querendo chegar, né? Aonde Ele quer chegar quando Ele faz essa pergunta? Se você pedir, Ele vai atender. Se você realmente pedir, Ele vai atender. Olha só que interessante. A intenção de Jesus ao perguntar isso, irmãos, é levar-nos a esta afirmação aqui, ó. Veja com atenção o verso 13. Ele diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, presta atenção agora, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ouçam bem isso, segundo o Senhor, mesmo sendo nós maus, todos nós maus, né? Porque isso é uma afirmação. Ora, se vós que sois maus, ele não está colocando isso em, né? Ele está afirmando. Mesmo sendo mal, sabemos dar o quê aos nossos filhos? Boas dádivas, Jesus diz. Mesmo nós sendo maus, aos filhos, né? Aqui ele está falando sobre pai e filho. Aos filhos nós sabemos dar o quê? Boas dádivas, né? Então Jesus diz, quanto mais o Pai Celestial. Ou seja, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina só o Senhor que é bom. Entendeu? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine então o Senhor que não é mau, é bom. Há duas lições fundamentais sobre oração muito importantes nessa colocação de Jesus. A primeira, eu diria o seguinte, através da oração, irmãos, podemos descobrir que Deus gosta de nos tratar, sabe como? Como filhos. Olha que curioso, na primeira passagem Jesus fala de um amigo indo procurar um outro amigo, certo? Na segunda passagem Jesus então fala de um pai dando dádivas aos filhos. Observe, há um desenvolvimento. Há uma evolução aqui. No início, aparentemente, a situação começa assim, de amigo para amigo. Depois, então, ela evolui. Jesus agora não fala mais de amigo com amigo. Jesus fala agora do quê? De pai com filho. Qual que é a razão de Jesus demonstrar isso? Esse desenvolvimento. Falando sobre oração. A oração nos torna filhos. A vida de oração. É interessante, né? Vocês já tinham pensado nisso? Já tinham notado isso? Ele começa falando sobre o quê, irmãos? Amigo, né? E amigo. Depois ele faz uma mudança. Ele já não está mais falando sobre amigo e amigo. Ele está falando sobre o quê? Pai e filhos. Há um crescimento, né? Relacionamento entre amigo e amiga é uma coisa. Relacionamento entre pai e filho é outra. Completamente diferente. Né? O nível de relacionamento, né? O nível de intimidade é outro. A história é outra. Bom, irmãos, com certeza isso não é por acaso. Isso está aqui assim, não é por acaso. Né? Tem uma razão aqui sobre isso. Tem um porquê aqui. E eu digo para vocês o seguinte, irmãos. Jesus quer mostrar-nos que através da oração podemos descobrir que Deus gosta e quer nos tratar como filhos. Estão lembrados? Semana passada nós vimos um pouco sobre isso. Jesus vai ensinar os discípulos a orar, né? A primeira palavra que ele fala, né? Quando orardes, dizeis assim. Qual que é a primeira palavra que ele ensina os discípulos a orarem? Pai. Jesus nos ensinou a orar ao Pai. Por que, segundo Jesus, devemos orar ao Pai? Por quê? Porque oração, irmãos, como eu disse semana passada, é o quê? Relacionamento com quem? Com o Pai.
E porque na oração, irmãos, podemos descobrir e desfrutar disso, desse desenvolvimento, que Deus nos trata como filhos. Jesus disse assim: quanto mais o Pai Celestial dará. Ele não fala o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né, o El Shaddai, ele chamou ele de Pai Celestial. Ao falar de oração, Jesus coloca e introduz o que, irmãos? O Pai Celestial. Segundo Jesus, Deus é o Pai Celestial e que nos dá realmente o que? As boas dádivas. Vocês conseguem perceber isso? Essa importância disso? Qual que é a importância da oração para nós? A importância da oração é que na oração, irmãos, a gente pode descobrir algo muito importante. Eu diria que fundamental e extraordinário. Um relacionamento. Com quem? Com o Pai. Com o Pai Celestial. Podemos na oração descobrir que Deus nos trata como filhos, porque Ele é o Pai Celestial. Bom, agora só, a segunda questão aqui é que eu diria o seguinte: através da oração, nós podemos descobrir que o Pai Celestial, irmãos, é capaz de nos dar a verdadeira e melhor boa dádiva que um pai pode dar a seus filhos. Primeira coisa que a gente pode descobrir é que Jesus, que em oração, é que Deus nos trata como filhos. Então se descobre o relacionamento com Ele. A segunda coisa é que você pode descobrir que nesse relacionamento com Ele, com o Pai, esse Pai é capaz de nos dar a melhor boa dádiva que a gente pode esperar. A melhor boa dádiva que um pai pode conceder a um filho. Veja só o verso 13 novamente. Ele diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Segundo Jesus, na ótica aqui do Evangelho de Lucas, há uma boa dádiva que o Pai Celestial quer dar aos seus filhos. Pergunto a vocês, que boa dádiva é essa? Diz aí a palavra que o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Guardem isso. Segundo Jesus, o Espírito Santo é a boa dádiva que o Pai Celestial dá a seus filhos. Por que o Espírito Santo é esta boa dádiva, irmãos? Por quê? A gente tem que entender isso. Por quê? Por que ele, o Espírito Santo, é a maiúsculo, boa dádiva que o Pai Celestial dá a seus filhos? Por quê? Para entender isso, a gente precisa retornar um pouco à oração de Jesus, que vimos semana passada. Vamos bater o olho rapidinho naquela oração, você vai entender bem por que o Espírito Santo é a boa dádiva que o Pai Celestial dá a seus filhos. Olha só, Jesus ensinando a orar, disse assim aos discípulos, veja que interessante, Lucas 11, verso 2, diz assim: então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. 3 questões importantes aqui. Primeiro, Jesus ensinou-nos a falar ao Pai. Pergunto a vocês, como isso pode ser uma realidade? Falar com o Pai. Se relacionar com o Pai. Porque também relacionamento não é só você falando, né? Como o relacionamento com o Pai pode ser uma realidade?
Não uma religiosidade, né? Não algo que você viu em alguém. Ou alguém falou para você. Uma realidade. Quando orardes, dizei, Pai. Fala com o Pai. Se relaciona com o Pai. Conversa com o Pai. Pede ao Pai. Busca ao Pai. Como, irmãos, um relacionamento com o Pai pode, de fato, ser uma realidade? Somente através de quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que pode nos revelar o Pai. Jesus mesmo disse assim, olha que interessante, vocês não precisam ler esses textos, só ouve, tá? Mas vocês vão ver aí a referência. João 8,19, Jesus disse assim, e lhes perguntaram, onde está teu Pai? Perguntaram para Jesus, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai? Se conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Jesus também disse assim, olha só, em João 10,30. Esse texto é muito longo, preste muita atenção. Eu e o Pai somos um. O verso diz, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Em relação ao Pai, então, Jesus afirma, eu e o Pai somos um. Se conhecesses a mim, conhecereis também ao Pai. Então, agora, olha só, Jesus também disse, mas agora falando especificamente sobre o Espírito Santo e o Consolador. Olha esse texto. João 14, verso 18 ao verso 21. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Irmãos, por que o Espírito Santo é a boa dádiva do Pai Celestial? Porque é Ele que nos permite conhecer que Jesus está no Pai, e nós nele, e Ele em nós. Porque é através dele, o Espírito Santo, que o Senhor, o Pai, se manifesta a nós. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a Ele. Entende isso, irmãos? Jesus, o Pai, o Senhor, fala-nos de se manifestar a nós. Jesus que disse, eu e o Pai somos um. Se conheceis a mim, conhecereis meu Pai. Esse mesmo disse, virei e me manifestarei a Ele. O mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, disse Ele. E ainda disse assim, eu vivo, vós também vivereis. Entende, irmãos, a importância do Espírito Santo na oração? Entende a importância do Espírito Santo nos revelando o Pai? Por que Jesus, Lucas coloca o Espírito Santo como a boa dádiva do Pai Celestial? Porque Ele é quem nos revela o Pai. E tem mais, hein? Olha só que interessante. Jesus também falou sobre, em oração, santificar o nome do Senhor, não é mesmo? Ele disse lá no verso Lucas 11:2, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Por que isso também está relacionado ao Espírito Santo?
esse santificado seja o teu nome. Qual que é a relação do Espírito com isso? O nome do Senhor só pode ser santificado se o Espírito estiver presente. Porque por nós mesmos Não tem, né? Muito bem, é isso mesmo, já. Irmãos, agora olha que interessante, eu vou colocar da seguinte maneira. Toda e qualquer adoração, louvor que o Senhor procura, ela está no Espírito Santo. Nós vimos semana passada que esse santificado seja o teu nome é, de certa forma, uma maneira de você bendizer ao Senhor, né? Glorificar, honrar ao Senhor na oração, não é verdade? É uma maneira de você procurar sempre, né, reconhecer e louvar e beatificar o nome do Senhor. Ou seja, louvar, adorar o Senhor. Oração é também tempo de louvar, de adoração e tudo mais. Agora, quando Deus fala sobre oração, louvor, há uma adoração que Ele procura e que para Ele, na ótica dele, é a única que vale. É a única que vale. É a única que tem valor. Que oração, que louvor, que adoração é essa? No Espírito Santo. Em outras palavras, podemos dizer, irmãos, que isso certamente é uma menção, né? Jesus está fazendo uma menção aqui ao verdadeiro adorador. Né? João 4:23, né? Jesus disse assim, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus procura adoradores. Quem são os adoradores que Ele procura? Os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Os que adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito. Toda e qualquer adoração que o Senhor procura vem do Espírito. É no Espírito. Pai, santificado seja o teu nome. Isso deve vir, nascer, ser produzido, sabe aonde? No Espírito. Por que que o Espírito Santo é a boa dádiva, irmãos, que o Pai Celestial dá aos seus filhos? Porque é Ele que faz de nós verdadeiros adoradores. Tem adorador de tudo que é jeito, deixa eu te dizer, né? Detalhe, há todo tipo de adorador, mas somente uns são os verdadeiros adoradores. Os que adoram em espírito e em verdade. Bom, olha só, Jesus também nos ensinou a falar, venha o teu reino, né? Irmãos, qual que é a relação do Espírito com isso? Total. Lembram de semana passada? Semana passada nós vimos que esse reino que vem é o quê? É poder, é justiça, é paz, é alegria. Aonde? Estão lembrados? Aonde? Paz, justiça, alegria, poder. Aonde isso? No Espírito Santo. Isso está lá em Romanos 14, 17, 1 Coríntios 4, 20. A gente viu isso semana passada. Irmãos, então pensa comigo, né? Sendo assim, podemos afirmar que é o Espírito Santo que manifesta o quê? O reino. Se o reino é uma declaração, é uma afirmação do Evangelho, paz, justiça, alegria, né? Poder no Espírito Santo, então podemos afirmar que quem revela-nos o reino é o Espírito Santo. Este reino que vem pelo Espírito Santo. Se parássemos por aqui, irmãos, somente com esse único verso da oração que Jesus nos ensinou, né? Somente esse único verso já nos dá, né, condições suficientes para perceber o porquê o Espírito Santo é a boa dádiva que o Pai nos dá. Por quê? Porque é o Espírito Santo que revela o Pai, porque é o Espírito Santo que nos faz verdadeiros adoradores, porque é Ele que nos revela o reino. Se parássemos por aqui, já daria para entender isso. Não dá para entender? Já seria suficiente. Mas olha só, Jesus tem mais. Ele fala assim,
Lucas 11, 13. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Tá, talvez você olhe para esse texto e fale assim, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo isso aí, não é? Talvez você olhe e fale assim, mas o que isso tem a ver com o Espírito Santo? O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Irmão, certamente o Espírito Santo também pode ser visto dessa forma. Porque ele não está falando só do pão. É claro, a Bíblia não fala só do pão físico. A gente pensa só no pão físico. Mas a Bíblia não fala só do pão físico. Há um pão que todo dia precisamos nos alimentar dele. Ou não? De que pão também estamos falando? Cantamos hoje, né? Hein? Lá tem o pão que desceu do céu. Hã? Irmãos, é o pão da vida de Deus. É o pão, né, que é o Filho manifestado pelo Espírito Santo. Jesus disse assim, respondeu-lhes Jesus, João 6, 26 a 27, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece. Essa é uma lição que hoje nós falamos muito. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Irmãos, esse texto é muito profundo. É muito profundo. Só ele daria uma pregação aqui, quem sabe um dia. Mas olha só, Jesus diz mais assim. João 6, 32 a 35. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Puxa, é tão maravilhoso isso. A nossa primeira reação é fazer isso. Senhor, dá-nos esse pão. Então declarou-lhes Jesus, olha só, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Irmão, segundo as próprias palavras do Senhor Jesus, o verdadeiro pão do céu é o pão que o Pai nos dá. Quem nos dá? O Pai. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, disse Jesus, quem vos dá. O pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Novamente eu pergunto a vocês, como isso pode ser uma realidade em nossas vidas? Ouvir isso é lindo, né? Maravilhoso. Agora, como que isso é uma realidade? Como isso pode ser uma realidade? Com certeza esse pão, irmãos, conhecemos e experimentamos pelo Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito é aquele que nos revela o Pai, assim também é o Espírito que nos faz comer e experimentar desse pão da vida que desce do céu, que é quem? Jesus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E depois ele disse, eu sou o pão da vida. Se o Espírito é quem nos revela o Pai, é o Espírito que nos revela o Filho e é o Espírito que nos revela o pão da vida. Como podemos comer desse pão? Através da boa dádiva que o Pai Celestial vos dará. Percebem, irmãos, como o Espírito é, de fato, a boa dádiva que o Pai Celestial
nos dará. Com ele podemos provar do pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. Quer mais o quê? Por último, Lucas 11:4 diz também assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Por que o Espírito Santo é a boa dádiva do Pai Celestial? Porque é o Espírito Santo que transmite a nós o quê? O perdão de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos livra do quê? De cair em tentação. Há 2 textos que demonstram isso, de maneira indireta, mas demonstram isso. Quais são eles? Romanos 5:5 diz assim: ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Segundo o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo quem comunica ao nosso coração o quê? O amor de Deus. Paulo diz, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Qual que é a relação disso com o perdão de Deus? Qual que é a relação disso com o perdão de Deus? Toda, total. Está acertando aí, tá? Irmãos, pensa comigo. Olha, é simples. Uma vez que o amor de Deus é derramado em meu coração, nisso com certeza experimentamos do quê? Experimentamos do perdão de Deus, experimentamos da graça, da cura, da misericórdia. É o amor de Deus sendo derramado aonde? No nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo. Quem nos comunica o perdão de Deus, irmãos? É o Espírito Santo. Perdoa-nos os nossos pecados, Jesus nos ensinou a orar. E quem vai lá transmitir o perdão? A boa dádiva, o Espírito Santo. Bom, olha só, tem mais. Romanos 8:26 também diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Olha como ele está diretamente ligado à oração. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Segundo Romanos, segundo o apóstolo Paulo, o Espírito Santo é aquele que também nos assiste. Aonde? Em nossas fraquezas. Esse assiste não é ele ficar sentado olhando para você nas suas fraquezas. Esse assiste aqui é suporte, é socorro, é amparo, é ajuda. É o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Ou seja, é ele quem, em outras coisas, irmãos, pode nos livrar do quê? De cair aonde? Em tentação. O Espírito Santo nos assiste, nos ampara, nos socorre, nos ajuda em nossas fraquezas. Quão é importante essa boa dádiva, né? Quão boa dádiva é o Espírito Santo. Sem ele, irmãos, Espírito Santo, estamos todos nós fadados às nossas fraquezas. As nossas fraquezas. Ah, irmãos, o Espírito Santo é ou não é a boa dádiva do Pai Celestial? Com certeza, ele é a boa dádiva. Então veja, irmãos, como a oração é importante para nós, né? Segundo os próprios ensinamentos de Jesus, a oração nos permite encontrar aquilo que nos é necessário, seja qual for a circunstância. Oração nos permite o quê? Abrir portas. Oração nos permite descobrir que o Pai nos trata como filhos. E oração nos permite descobrir a boa dádiva do Pai Celestial. Que boa dádiva é essa? O Espírito Santo. Ah, que o Senhor nos ensine, irmãos. Ensine-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Amém? Amém? Então vamos orar.
Senhor, nós agradecemos, Pai, pela palavra, porque a palavra ela é luz para nós. A palavra tem uma importância tão grande na nossa vida, porque ela nos ensina, ela nos prepara, ela nos transforma, ela modifica a nossa vida, ela modifica a nossa mente, ela modifica o nosso coração. Obrigado por esse tempo que temos tido todos os sábados, onde podemos nos debruçar, Senhor, diante de Ti, da Tua palavra e aprender de Ti, Senhor. Senhor, queremos orar como os Seus discípulos. Ensina-nos a orar. Precisamos, Pai, como igreja, como cristãos, todos nós aqui, Senhor, precisamos aprender a orar, Senhor. Aprender a importância da oração, o valor da oração. Quantos mistérios, quantos tesouros do reino, ó Pai, escondidos nesse assunto, a oração. Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor, por essa hora, por essa palavra. Senhor, permita que essa palavra, essa semente, Senhor, ela seja mantida, guardada, Senhor, na nossa vida, e ela dê fruto, Senhor. Rega, Pai, essa palavra com o Espírito Santo. Unge, Senhor, essa palavra com o Espírito Santo. Fortalece, Senhor, Pai, essa palavra com o Espírito Santo, Senhor. Mantenha, Senhor, essa palavra, Senhor, na nossa vida com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela boa dádiva. Obrigado, Senhor, porque Tu és Pai. Obrigado por nos permitir se relacionar contigo através do Teu Filho, através do Espírito. Obrigado pelo reino. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem falado. Obrigado por ter nos ensinado, Senhor. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo tempo agora que teremos da comunhão. Queremos colocar também, Pai, esse tempo da comunhão na Tua presença e pedimos que a comunhão seja bendita, Senhor, aos Teus olhos. Pedimos que a comunhão seja agradável aos Teus olhos. Pedimos que a comunhão seja de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Faz milagres, ó Pai, na comunhão. Faz aquilo que os olhos não podem ver. Faz aquilo que o homem não pode ver, Senhor. Opera, transforma, trabalha nas nossas vidas na comunhão. Manifesta perdão, manifesta graça, entendimento, misericórdia, Senhor, na nossa comunhão. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe, então.